Olá a todos, eu venho aqui fazer um outro vídeo agora sobre a questão de Abraão. É interessante nós notarmos que em Gênesis capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 2, Abraão teve filhos normalmente. Mas quando ele foi para ter Isaac, ele precisou de uma intervenção de Deus, ou seja, ele precisou de um milagre. Mas como ele pode ter tido um milagre se ele teve filhos naturalmente, ainda na tenra idade, ou seja, já sendo velho? Ora, quer dizer que para ter Isaac ele precisou de uma intervenção é, de Deus, uma intervenção divina. Agora, para os outros filhos, ele teve filho normal. Mas como assim? Aconteceu alguma coisa? Né? Já que em Gênesis 17, Abraão se riu quando Deus lhe disse que ele teria um filho, Isaac, de Sara, uma vez que ele tinha 100 anos de idade. Isso está lá no verso 17 do capítulo de número 25. Mas em Gênesis 25, muitos anos depois, ele teve filho de Quetura, a mulher que tomou depois da morte de Sara. Ou seja, quando ele estava com Sara, ele precisou de uma intervenção divina, precisou de uma ajudinha de Deus, né? Quando Sara faleceu e ele teve filhos com outra mulher, Quetura, na verdade, então, ele não precisou mais da intervenção de Deus. Ah, mas como assim? Será que houve algum milagre, alguma coisa ali? Então, há duas possibilidades que podemos explicar essa dificuldade no texto ali. Né? Primeiro, o texto de Gênesis 17 não diz que Abraão se riu por achar-se muito velho para ter filhos, mas porque já havia passado o período de fertilidade de Sara. Tá? Você pode conferir isso no capítulo 17, do verso 17, e o capítulo 18, do verso de número 12 de Gênesis. Então, na verdade, quem estava com problema ali não era Abraão, era Sara. Uma Sara que já tinha deixado de ter a sua fertilidade. Ou seja, ela não podia mais gerar uma criança ali dentro do ventre dela. Entendeu? E isso, para um judeu da época, era uma ofensa, porque ele não poderia deixar descendente. Então, essa mulher, pela lei e pelos conceitos judaicos, ela tinha que ser despejada, porque ela não tinha como dar filhos. Então, uma mulher naquela época era feita para dar filhos. Tinha que ser nascido, gerado deles, para que pudesse manter a linhagem de todos. Então, se Sara não pudesse dar filhos a ele, então praticamente o casamento ia ser anulado. Mas nós entendemos que anos depois, mais tarde, Abraão teve vários filhos, então, uma de suas concubinas. Então, para um homem naqueles tempos, não havia como saber se ele ainda era fértil. Eu não teria como fazer esse sentido de saber se ele poderia gerar mais filho ou não. Mas para uma mulher, porém, isso já não era um problema. Isso verifica-se, então, na presença ou não dos ciclos menstruais. Então, se uma mulher estava ali perdendo o seu ciclo menstrual, ou seja, ela deixava de menstruar, então isso quer dizer hoje, pela ciência, de que ela não pode gerar mais filhos. Então, na época, era fácil saber quando a mulher cessava essa fertilidade. Já com o homem já era diferente, entendeu? Então, como Abraão tinha 100 anos na época e viveu até os 175, é razoável admitir que ele ainda estava fértil. Quando a gente fala de 100 anos, nós falamos de 100 anos judaicos. Tá? Não são 100 anos literais como o nosso. Primeiro porque eles se baseiam pelo calendário solar e nós nos baseamos pelo calendário lunar. E isso por dia dá uma diferença de 6 horas. Tá? Então, você contando por semana, por mês e por ano, você já diminui bastante essa conta. Entendeu? Então é razoável admitir que ele ainda estava fértil em comparação com hoje. Um homem que vive até os 80 anos, normalmente, ainda é fértil até os anos 60. Então, quando o homem está com 60 anos, ele ainda consegue ejacular e gerar filhos. O caso já é diferente de uma mulher que a partir dos 50, 48, mais ou menos assim, ela já deixa de menstruar. Ou seja, ela começa a entrar na menopausa, então não consegue gerar mais filho. Por quê? Porque o ciclo menstrual dela já cessou, entendeu? Então, segundo mesmo que tenha sido necessário um milagre para Abraão, também para Sara, recuperar a fertilidade, não há por que essa fertilidade não permanecer depois de vários anos. Então, na verdade, nós não entendemos o porquê o texto diz que Sara riu e o anjo dizendo que ela ia ficar grávida. Então, nós não entendemos também se o problema era somente com ela ou somente era com Abraão e com ela.
Então, se o milagre foi feito nos dois, vamos dizer assim, então Abraão então retomou então essa fertilidade e não teve problema nenhum. Entendeu? Então, uma vez reanimada a sua potência viril, poderia ter durado mais algumas décadas para dar filhos mais à frente. Afinal, ele viveu mais 75 anos depois. De qualquer forma, essa suposta contradição aqui, simplesmente ela não é aceitável. Entendeu? Isso é só uma questão de interpretação de texto. Ok? Então, espero que você tenha gostado dessa lição. Muito obrigado pela sua visita. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, coloque aqui no chat aqui que eu teria o imenso prazer em responder, tá bom? O YouTube tem me notificado que nós estamos crescendo no canal aqui. Eu agradeço a todos vocês e espero contribuir um dia também com a mesma moeda ao qual vocês estão fazendo, me agraciando com a visita e o comentário de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, numa próxima aula nos vemos e tchau, tchau.